Web TV Redentor, transmitindo via internet. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês, caríssimos irmãos e irmãs, nesse mês vocacional que nós iniciamos, o mês de agosto, é o mês das vocações. E, além do mais, também nesse ano, é o mês que acontece em Madrid, na Espanha, a Jornada Mundial da Juventude, inclusive com a presença do Papa Bento XVI. Por isso mesmo que a intenção geral do apostolado da oração para esse mês de agosto se refere também à juventude, né? Para que os jovens sempre mais manifestem a sua fé, aprofundem-na e testemunhem Jesus Cristo ao mundo. O mês vocacional inicia com a nossa oração pelas vocações sacerdotais. No último dia 4, quinta-feira passada, nós celebramos São João Maria Vianney, que é padroeiro dos párocos ou patrono dos padres. E no próximo dia 10, na próxima quarta-feira, nós celebramos a festa de São Lourenço, também dia do diácono. Então, acho que é uma boa ocasião nós rezarmos pelas vocações daqueles que têm o grau da ordem, tanto os diáconos como os presbíteros, e pedimos a Deus para que esses homens de Deus cada vez mais experimentem com alegria a sua consagração e rezar também para que na igreja não faltem as vocações sacerdotais, para que os jovens, os rapazes, se sintam chamados, tenham justamente o dom, a graça de corresponder ao chamado de Deus e discernindo os caminhos de Deus na sua própria vida, junto também com toda a igreja, a equipe vocacional, possam trilhar os caminhos também da sua formação, da sua vida em Cristo Jesus como alguém chamado ao sacerdócio e deem a sua resposta positiva, aberta, para viver essa vocação sacerdotal. Então, meus irmãos e irmãs, iniciando esse mês temático, mês vocacional, rezemos então pelas vocações sacerdotais e coloquemos de maneira especial para que sejam santas vocações, pessoas que santifiquem a sua própria vida nessa procura de corresponder ao chamado de Deus para a doação, para a disposição e disponibilidade para o serviço do altar. Nesse final de semana, meus irmãos e irmãs, nós temos o Evangelho de Mateus 14, que coloca para nós uma palavra muito importante para todos nós, que é justamente a Jesus que está presente no meio das dificuldades da vida. Sou eu, não tenhais medo, quando os apóstolos ficam com medo no meio do lago. A leitura de Mateus fala que Jesus vai para outra margem, ou seja, põe os discípulos para embarcar para outra margem do lago, ele sobe para rezar, parece que é a oração de Jesus na montanha, e enquanto estão no lago, acontece uma tempestade, acontece que o barco começa a ser agitado pelas ondas. Acho que quem já viveu o que significa estar no meio da água e o barco agitado pelas ondas, sabe da fragilidade que isso é. Como é difícil você estar justamente sem nenhuma segurança no meio da água, com tudo aquilo que está ao seu redor, sendo que não existe como você segurar-se, E aí então, no meio da madrugada, chega Jesus caminhando sobre as águas, que no começo não o reconhecem que é Jesus, Ficaram com medo, E a resposta de Jesus é: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. A palavra do Evangelho, meus irmãos e irmãs, nos lembra que um pouco a caminhada nossa como igreja, com pessoas, vai ter sempre esses aspectos de termos também dificuldades e experimentar a nossa vida, muitas vezes, balançar com as tempestades da vida, ou dos problemas, ou as várias situações. Mas nós somos chamados a perceber que conosco e à nossa frente vem Jesus. Ele está presente junto conosco, vencendo o mal, vencer as águas, vencer a tempestade. E Pedro, justamente aqui aparece Pedro, que toma um pouco a iniciativa, pede então para ir
com Jesus caminhando sobre as águas. É a igreja que pede justamente isso, cada um de nós também, de vencermos o mal e caminharmos sobre as águas ao encontro de Jesus, né? Só que ao caminhar sobre as águas, Pedro vê que o vento é forte, né? Ao mesmo tempo redobra essa violência do vento, ele sente medo, né? E começa a afundar e pede: Senhor, salva-me. Meus irmãos e irmãs, também isso acontece conosco. Quando nós confiamos no Senhor, nós caminhamos sobre as águas. Se nós sentimos medo, vemos que a coisa afunda, por isso precisamos ter sempre a humildade de pedir ao Senhor que Ele nos salve, que nos arranque, né, dos males e nos leve a caminhar sobre as águas. E aí, a repreensão de Jesus a Pedro: homem fraco na fé, por que duvidaste? Não é? E aí, assim que Jesus, né, sobe a barca, cessa o vento, cessa também todo o balançar da barca, e todos reconheceram que tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Meus irmãos e irmãs, eu creio que esse aspecto aparece que toda a nossa vida, à medida que nós percebemos que Jesus que vem até nós no meio das dificuldades, que quanto nós confiamos nele também nós vamos fazer a experiência de caminhar sobre o mal, e com a sua presença, mesmo as piores tempestades se acalmam, vamos perceber que Jesus Cristo é poderoso, Ele é o Filho de Deus, Ele está no meio de nós e vai me trazer para nós essa força da sua presença que acalma as ondas do mar, que acalma o coração do homem, que nos dá força no meio da tribulação e da dificuldade, tanto pessoal como comunitária, como em nossa comunidade, paróquia, diocese, igreja. Ou seja, nós vamos experimentar sempre que somos frágeis, temos uma fragilidade ao nosso redor, mas ao mesmo tempo experimentamos a força do Senhor que está conosco e nos dá coragem e força para não desanimarmos no meio do mar da vida e experimentarmos como Ele acalma o coração das pessoas e o coração de cada um de nós. É essa experiência, meus irmãos e irmãs, que vai nos movendo, nos ajudando a viver a nossa vida sempre confiando no Senhor, gritando: Senhor, você tem que me salvar. Não tem outro jeito, senão eu acabo afundando e não conseguindo sobreviver nesse mar da vida. É a experiência de estarmos com o Senhor. E essa experiência vai marcando a nossa vida de encontro com Deus, meus irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Além disso, nós temos na leitura primeira desse final de semana, primeiro livro dos Reis, não é? É uma palavra também que nos coloca, não é, em clima de oração. Elias também vai rezar no alto do monte. Lembramos que no Evangelho também Jesus vai rezar também ali, né, na solidão. E ali nesse momento passa, né, Elias alguns sinais. Vem o furacão, vem o terremoto, vem o fogo e depois vem o murmúrio de uma brisa ligeira. Deus vem ao encontro de Elias na brisa suave que passa, que vem ao encontro de Elias para falar ao seu coração. Elias cobre seu rosto com o manto e pôs-se à entrada da caverna. Ou seja, a experiência da vida de oração com o Senhor, que vem na tranquilidade e na paz. É aquilo que Jesus faz também no Evangelho. Ele passa, ele vem e tudo se acalma. Lembremos um pouco que esses aspectos vão marcar muito a vida da igreja. A vida de oração no silêncio do coração, na vida de estar, de ouvir o Senhor e falar ao seu coração, né? É nesse sentido, meus irmãos e irmãs, que também nós somos chamados a ver que nesse momento de dificuldade, de nossa vida ser balançada pelas ondas e pelos problemas, nós somos convidados, somos chamados a ver como o Senhor vai nos conduzindo e a sua presença que vem até nós faz com que nós experimentemos a graça de Deus de apaziguar o coração e nos dar esperança e confiança no meio das tempestades da vida. Uma palavra que nos ajuda justamente dessa confiança no Senhor que vem vencendo o mal, vencendo o pecado, superando e caminhando sobre as águas e convidando-nos, todos nós,
a fazer o mesmo, quanto mais nós acreditarmos e confiarmos nele. Por outro lado, meus irmãos, mas essa experiência de estar com Cristo, de ver o Senhor que conduz a nossa vida, e ao mesmo tempo que nós vemos isso acontecer, nós queremos anunciar para os outros, anunciar aos irmãos e irmãs essa mesma vida. Sim, meus irmãos e irmãs, porque quem faz essa experiência de encontrar-se com Cristo, de ver realmente como o balançar da barca no meio das ondas, no meio do mar, Cristo vai vencendo e vai nos convidando também a viver em oração, no silêncio do coração, em contraste com o Senhor, também nós passamos também a querer anunciar para os irmãos e irmãs e querer que eles também experimentem essa beleza de estar com o Senhor. E é justamente aí que nós escutamos a segunda leitura desse final de semana, que é a carta de Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 9, versículo de 1 a 5, e que vai lembrar um pouco isso, a angústia do apóstolo, que gostaria que seus irmãos de sangue pudessem também experimentar isso, encontrar isso. Né? Ele sinto grande pesar, uma incessante amargura no coração. Né? Minha consciência dá testemunho dessa necessidade, que eu gostaria que aqueles que receberam por primeiro as alianças, a lei, o culto, as promessas, os patriarcas e até Cristo descende dos judeus, que também eles pudessem experimentar a alegria de encontrar o Messias Jesus Cristo. Essa é uma palavra que lembra para nós, meus irmãos e irmãs, que aquele que encontrou a Cristo, ele quer contagiar o mundo com essa experiência. Ou seja, parte aqui é a questão missionária. Nós somos chamados a fazer essa experiência cada vez mais de que esse encontro com o Senhor nos leve a transmitir, a proclamar, a falar às pessoas a boa notícia que nós encontramos aquele que realmente acalma o coração, acalma as tempestades do mundo e aquele que nos faz experimentar e encontrar-nos com Deus no silêncio do nosso coração e que traz vida para todos. Essa angústia que Paulo manifesta aqui, deve também uma angústia de uma certa forma positiva, que cada um de nós também manifeste em querer transmitir, viver permanentemente em missão, anunciando e proclamando Jesus Cristo como Senhor de todas as pessoas, de toda a vida. Muito bem, meus irmãos e irmãs, participemos do final de semana da missa, escutemos a palavra de Deus, abramos o coração para essa riqueza que é a presença de Deus em nossa vida, a palavra de Deus. Rezemos pelas vocações sacerdotais, nesse domingo de oração, pelas vocações sacerdotais, rezando pelos padres, pelos diáconos e pedindo ao Senhor que nesse mês vocacional, cada um de nós viva com alegria e bem a sua vocação, o seu chamado diante do Senhor. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.